mensagem para ele. Vamos guardar um minutinho, porque a conexão tá. Deixa eu mandar uma mensagem para eles. Bom, Conceição, muito bom te ter aqui de novo, viu? Obrigada. Assim um bocado chato, mas Não, chato obrigada, não. eu agradeço. Vai dar tudo certo. O importante é você estar com a gente. Sim. Bom, gente, eu mandei a mensagem para ele. Vamos começar? A Adriane deveria fazer a prece inicial. Ô, Pedro, você pode fazer a prece inicial, por favor? Você quer fazer prece inicial, amor? Eu vou fazer as vibrações. Não, tá tudo invertido aqui. Se você... Vamos fazer assim, se vocês me permitem, eu faço a prece inicial. Tudo bem. Tudo bem? Assim, quem está no suporte não é você, Marcelo? Sou Jô. Então, Marcelo. Ah, mas eu queria que o Pedro falasse. Mas ele vai falar. Eu já falo demais, já. Bom, então tá. Vocês querem que eu faça? Eu faço a prece inicial. Você está no suporte, bem. Quer trabalhar, tá bom, bem. Quer trabalhar, não é? Quero, sim. Opa, e muito. Então, vamos lá. Então, vamos começar? Em nome de Jesus? Vamos lá. Primeiramente, eu peço desculpa pela forma um pouco atabalhoada, mas a conexão estava ruim, os mentores vão entender isso. Não foi por gosto. E como sempre, eu gostaria de agradecer por estarmos aqui, juntos, unidos, como sempre. Em teu nome, Jesus. Agradecer pelo que somos, pelo que temos, e que possamos cada vez mais sermos capazes de compartilhar um pouco de nós. Fazendo a oração de Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Então, Evangelho é Marli. Então, vamos dando continuidade aos nossos estudos. Hoje a gente vai falar da afabilidade e a doçura. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. Então tá. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nessa aparência, pois a educação e o traquejo do mundo pode dar verniz a essas qualidades. Quanto usar cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para o uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. O mundo
está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que morde a menor contrariedade, cuja língua doirada, quando fala face a face, se transforma em dardo venenoso, quando falam por detrás. A essa classe pertence ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora, não ousando impor sua autoridade aos estranhos, os que colocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos por aqueles que não podem resistir-lhe. Sua vaidade se satisfaz, como podem dizer, aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderia acrescentar com mais razão, sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas, jamais se desmente. E mesmo para o mundo, ou na intimidade, e sabe que pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Aqui, o espírito Lázaro vem nos falar da afabilidade e a doçura. E a afabilidade e a doçura tem a ver com a benevolência, né? Com a nossa postura, com a nossa atitude, com as nossas decisões de fazer o bem aos nossos semelhantes, mas não somente aos nossos semelhantes, temos que fazer bem a nós mesmos também. Porque se a gente tiver o bem dentro do coração, se o bem estiver instalado dentro da gente, a gente consegue destilar esse bem para o mundo. Então, a gente precisa ter essa convicção do bem. Mas existem pessoas que isso ocorre muito no nosso cotidiano, né? Muitas vezes a gente é agredido e a gente acaba fazendo uma falsa delicadeza, né? Ou seja, a gente acaba relevando a situação para não entrar no conflito, né? Então, isso não é fingimento, precisa se deixar bem claro. Isso é ter uma postura inteligente, porque retalhar na mesma moeda não seria conveniente para ninguém. Como dizia lá o filósofo, se olho por olho o mundo vai terminar cego, né? Então, a gente acaba sendo um pouco mais... às vezes nós somos gentis, mesmo sem querer, mesmo fervilhando por dentro, mas vocês podem ter certeza de uma coisa, que de uma certa forma isso vai retrair o outro, né? Mesmo que a gente não seja tão verdadeiro, mas que o outro vai se sentir, repensar o que ele fez. Isso já aconteceu comigo, com o Marcelo, com muita gente, e a gente já sabe que isso acontece, né? Sobre o polimento social, né? Quando a gente passa aquele verniz, e a gente é bonzinho, né? A gente é super bonzinho com os estranhos, a gente trata bem, né? Achando que isso é doçura, que isso é benevolência, né? Enquanto nossos corações estão envenenados
Então, aqui o Espírito Lázaro chama bem a atenção nossa sobre isso, para que a gente tenha o bem dentro do coração, porque a gente pode enganar os outros, mas nós não enganamos a nós mesmos. E não vamos enganar Deus, não vamos enganar a espiritualidade, porque tudo que fazemos, como diz o Marcelo, está lá registrado no caderninho, né? E Deus conhece o nosso coração. Algumas pessoas também, algumas pessoas, né, têm os seus dias difíceis na rua, né? É comum ter um dia de trabalho ruim, aí chega dentro de casa, o que ele faz? Né? Ele vai descontar em quem? Nos seus laços afetivos, naqueles que ele escolheram lá no plano espiritual para ser sua família, para fazer um grande aprendizado. Então, assim, ele vai descontar na esposa, nos filhos, ou a esposa no marido, né? E a gente tem que ter essa reflexão de que nós escolhemos essa família, esses laços afetivos, e que eles servem para o nosso conhecimento, servem para a nossa evolução, foram escolhidos por nós, e que respeito familiar é importante, não podemos descontar, nem nos subordinados, nem na nossa família, aquilo que nós revoltamos. Claro que a gente se revolta, porque às vezes a gente fala assim, poxa, eu estou passando por determinado problema, Marcelo sabe, Lucélia sabe, passei um ano muito difícil, né, Marcelo, ano passado, com Parma, que fez uma cirurgia de safena mamária, retirou um tumor da cabeça. Durante todo esse tempo foi muito difícil. Eu também perguntei, oh meu Deus, por que aconteceu comigo isso? Né? Porque nós estamos passando por isso. Mas já engajada no estudo, eu logo lembrei, puxa, isso é algo pedagógico, é um aprendizado para mim. O que eu tenho que aprender com isso? Alguma coisa Deus quer me mostrar. Ali eu me arquei de paciência, benevolência, doçura, e a gente está superando tudo isso vagarosamente, mas estamos. Então, é muito importante saber que tudo é uma lição e é para nossa evolução. Qual o motivo? Eu não sei ainda, mas Deus o sabe. E agradeço imensamente a Ele por me ter dado essa lição e eu ter podido cumprir com dignidade. Vale ressaltar também, gente, muitas vezes a gente é gentil com as pessoas. Conheço pessoas gentis, muita gente, mas cruéis com elas mesmas. Aquelas pessoas que têm baixa estima, né, que acabam sendo tão boas para o próximo, mas acabam judiando de si mesmo. E não é isso que Jesus quer. Jesus disse, ama-te, né? E ao próximo da mesma forma. Então, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não ser tão bom para as pessoas e ruim para nós. Nós temos que ser bons em todas as circunstâncias. Muito embora o mundo esteja difícil. Temos guerra, televisão, vemos coisas que nos revoltam. E aí é nosso teste maior. Gente, a palavra para tudo isso chama-se perdão. Perdão. Está havendo uma guerra? Vamos orar. Vamos saber que cada um é responsável pelos seus atos. A nossa missão é orar por eles. Vamos fazer e orar por nós mesmos, para que não caímos nessas tentações. Para finalizar aqui, eu gostaria só de colocar uma frase de Jesus que está em Mateus 11, 29.
aprender de mim que sou humilde e manso de coração. Quando Jesus fala isso, aprendei de mim. Quer dizer, novamente, nós voltamos aos ensinamentos de Jesus. E agradecemos profundamente ao Espírito Lázaro que nos deixou essa mensagem. Curta, porém de grande valia. Gratidão a todos e gostaria que alguém fizesse suas colocações. Eu queria só relembrar uma coisa que a gente falou na semana passada. Por que a gente está estudando o Livro dos Espíritos? Por que a gente formou esse grupo? Por quê? Alguém quer falar alguma coisa? Para que serve esse grupo? Para nós refletirmos junto. Eu entrei depois, a gente entrou depois, né? Não estava na formação do grupo. Não, mas tudo bem. Pode falar, Fernando. Para nos ajudar a compreender melhor, né, o porquê de nós estarmos aqui e podermos praticar o bem? Sim, é basicamente isso, porque é o conhecimento, né? A gente está estudando, então é o conhecimento, é o autoconhecimento e a caridade. Por que eu estou falando isso para vocês? Que nem eu falei, como eu falei na semana passada, às vezes eu já me peguei falando algumas coisas para meus filhos, por exemplo. E eu senti, nossa, mas eu sou tão ruim, o que eu estou falando isso, né? Vocês lembram que eu falei isso, né? Mas essas ideias são os nossos amiguinhos, né, que não querem que nós continuemos. Mas isso. Então, quando nós somos doces, quando a gente pratica a afabilidade e a doçura, eu já fui uma pessoa bastante irascível, impaciente, bravo, nervoso. Hoje eu mudei. Hoje eu posso dizer que eu mudei. Então, quando eu ajo dessa maneira, né, mais doce, com mais doçura, aí vem aquela vozinha assim, mas você é falso, hein? Né? Só nota de 3. Mas não, gente, a gente não pode pensar assim, né? É um processo, a gente não está sendo falso. E a gente sabe que a gente não está sendo falso porque você sente isso no coração. Aquela doçura, ela vem do coração, não vem da cabeça, né? Obviamente que tem muitas pessoas que, né, como diz, né, coloca o verniz na cara e parece né, um São Damião, né? Mas a gente tem que, a gente não pode achar que a gente não vai evoluir. A gente tem que continuar fazer as coisas direito, ser doce, ser paciente, porque se a gente, mesmo que não seja da nossa natureza, obrigado, Marli, mas a gente tem que forçar a fazer isso, porque só assim que a gente vai mudar de verdade, né? Pode falar, Marli. Não, só queria reforçar a tua ideia, que tem uma parte do Evangelho que diz, né? Amai e instruir-vos. Lembra, Marcelo? Pode continuar, Marcelo. Não, é isso que eu queria lembrar, porque a gente tem que continuar no caminho, mesmo que às vezes a gente se sinta assim, meio. Nossa, a gente não pode dar ouvido, né, para aqueles que acham que a gente não mudou. Porque normalmente são nossos irmãos de longas caminhadas, né, que sabem as atrocidades que a gente fez e que falam assim: mas você mudou mesmo? Sei não, viu? Você mudou nada, não, cara. Deixa eles acharem isso, né? De repente, quando eles perceberem que a gente realmente mudou, eles mudem também, pelo exemplo. Nada como exemplo, né? Eu só ia dizer que o que eu era um ano atrás, eu já não sou mais.
né? Então, é estudando, é instruindo, que a gente vai aprendendo a ser moderado. E a gente vai Sim. compreendendo que não somos perfeitos e nem tampouco o outro é, mas estamos aqui todos no mesmo planeta, com disposição para melhorar, porque, Sim. como Jesus diz, nenhuma ovelha do meu Pai será perdida. Espero que a gente consiga ir na frente, né, Marcelo? Vamos ver, né, gente? Vamos pedir a Deus. Ah, vejam, o livro dos Espíritos seria o Carlos, Sim, né? É, Posso ler? por gentileza. Então vamos lá. Deixa eu aumentar um pouco o trem aqui, senão eu não vou enxergar. Ô, gente, eu vou ler 2 páginas, como na reunião passada. Tá? Tudo bem? Que é um pouco longo. Então vamos lá. Só para lembrar, é a questão 222, né? Que a gente está continuando. Considerações sobre a pluralidade das existências. Ele fala assim. Posso começar, gente? Eu acho que é o parágrafo. Deixa eu ver. Quantos parágrafos? Certas pessoas repelem a ideia da reencarnação. Isso, é isso mesmo. Eu não quis ler porque o meu tá diferente. O meu é muitos repelem a ideia da. Embora, né? Tudo bem, você achou? Tudo bem, você achou aí? Yeah. Nine? Não? Você No era de... meu está na página 98. O meu é online, então. O meu tá Achou, na. Fer? Achou? Achou? O Carlos aí. Eita! Eita, lá. Chegou na hora certa. Nós tarda, mas não falha. Tudo bem? Olha. Dona Clara, um beijo. Ô, Carlos, você chegou na hora certa para ler sua parte, meu filho. Cadê o Na hora Carlos? certinha. Tá fechado o áudio, tá? Sim. Alô? Ouvindo agora? Sí, señor. Los escuchamos. Muito bem. É o capítulo 5, né? Sim, eu li 2 páginas. Começa em muitos repetem a ideia da reencarnação, ou certas pessoas, né? Depende da tradução. Nas considerações sobre as pluralidades. Isso, nós estamos falando a partir de certas pessoas, é isso? Isso, yeah. Maravilha. Vamos lá. Então, certas pessoas repelem a ideia da reencarnação, pelo único motivo de que não lhes convém, dizendo que lhes basta uma existência e não desejam iniciar outra semelhante. Conhecemos pessoas que, à simples ideia de voltar à Terra, ficam enfurecidas. Só temos a lhes perguntar se Deus devia pedir-lhes conselho e consultar os seus gostos para ordenar o universo. De duas, uma. A reencarnação não existe. Existe ou não existe? Se existe, é inútil opor-se a ela, pois terão de sofrê-la, sem que Deus lhes peça permissão para isso. Parece-nos ouvir um doente dizer: já sofri hoje demais e não quero tornar a sofrer amanhã. Qualquer que seja a sua má vontade, isso não o fará sofrer menos amanhã e nos dias seguintes, até que consiga curar-se. Da mesma maneira, se essas pessoas devem reviver corporalmente, reviverão, tornarão a reencarnar-se, perderão o tempo de protestar, como uma criança que não quer ir à escola,
ou um condenado à prisão, pois terão de passar por ela. Objeções dessa espécie são demasiado pueris para merecerem exame mais sério. Diremos, entretanto, a essas pessoas, para tranquilizá-las, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como pensam, e que, se a estudassem a fundo, não teriam do que se assustar. Saberiam que essa nova existência depende delas mesmas. Será feliz ou desgraçada, segundo o que tiverem feito neste plano, e podem desde já elevar-se tão alto que não mais deverão temer nova queda no lodaçal. Muito bem. A reencarnação é uma lei divina. Então, mesmo as religiões que não acreditam na reencarnação, a pessoa não acredita, mas vai voltar, não tem jeito. Para poder evoluir, para poder crescer, para poder sair de onde está estagnado, precisa voltar. Uma reencarnação só, como que uma encarnação só, como que nós conseguiríamos desenvolver em todos os sentidos? É impossível. Por mais que fosse que nós ficássemos 200 anos, não dá para a gente desenvolver todos os sentidos que a gente precisa. Nós vamos à escola, tem matemática, tem português, tem ciência, tem geografia, tem história. Os alunos saem bem, mas eles não conseguem todas as disciplinas terem o mesmo desempenho. Porque se ele é bom no inglês, ele pode não ser em matemática. Se ele é bom em português, ele pode ser ruim em química. Todas as disciplinas é difícil. Para nós, como que a gente consegue? A gente tem um modelo, que é Jesus. É só seguir o exemplo. Sem dúvida, é só seguir o exemplo. Mas olha só, o exemplo de alguém que é humilde, de alguém que é todo amor, como o Pai Celestial é. Quando nos acontece uma coisa, será que a gente releva? E é muito importante para a gente entender que, para o progresso, nós precisaremos ir e vir. E o tempo na erraticidade deve ser muito bem aproveitado também. Porque quanto mais tempo eu demorar para acordar e desenvolver, e trabalhar lá, e buscar o estudo também, quando eu volto, eu também não tenho tanta coisa para mostrar. Então, eu tenho os dois lados, eu preciso trabalhar. Se na erraticidade eu não consigo evoluir, porque eu preciso estar na carne para a evolução, lá eu consigo estudar, eu consigo trabalhar, e depois eu trago para essa encarnação nova, daqui para frente é que eu vou precisar. Então, tudo está gravado no meu perispírito. Em algum momento, a gente pega. Às vezes pega no tranco, às vezes fala, poxa, eu tive uma intuição sensacional. Essa intuição é o quê? Está lá gravado, senão não viria. Se não está gravado, não chega até nós. É porque está gravado no nosso perispírito, então chega. O que acontece é que, às vezes, a gente quer tudo muito rápido, quer se desenvolver rapidamente, e nós não temos essa condição. Nós ainda estamos num mundo de expressão de provas. Muitas coisas que nos acontecem vão nos deixar chateados, vão nos deixar bravos, vai ficar louco da vida. Você vê uma notícia de um atentado a uma escola, você fica contente? Claro que não. Mas nós precisamos aprender a fazer com que as coisas influenciem menos na nossa vida. Quanto menos elas influenciarem, porque o externo, eu não tenho o que fazer, o atentado já foi feito. Foge do meu controle. Agora, esse estrago do atentado dentro de mim, ele está nas minhas mãos. Sou eu que deixo ou não deixo ele me afetar. E cada um de nós temos um ponto fraco. E aquele ponto fraco nos pega desprevenido e a gente acaba cedendo. É ali onde nós devemos trabalhar mais. Seja através das orações, seja através de buscar o aprendizado para lidar com aquilo. Mas a gente precisa descobrir onde é o nosso mais fraco e trabalhar com ele. Mas a reencarnação não depende, da minha boa vontade. Ela existe. Eu devo vir. E
buscar aprender quando eu chego. Algum complemento, pessoal? Eu queria falar uma coisa, complementando o que você falou, a gente precisa de menos choradeira e mais ação, né? Porque é bonito a gente ficar chateado, porque mostra que a gente tem coração, né? Mas a gente fica, ai meu Deus, ai que triste, ai, não vai resolver nada. A gente tem ação, ação. Tudo bem que uma coisa que acontece longe de nós, qual que é a ação que a gente pode fazer? Orar. Orar por aqueles que morreram, por aquele que matou, né? E qual é eu pessoalmente como professor, qual que é a minha ação? Mostrar para as crianças o respeito entre os outros, né? Entre os colegas, com o professor, com o local onde eles estudam. Então, essa é a ação que eu estou querendo dizer. A gente tem que fazer a nossa parte. Só isso. Carlos, aqui você disse assim, ó, está escrito, qualquer que seja a sua irritação, ela não ajudará a sofrer menos. E aí você fala que lá na erraticidade, a gente estuda, a gente trabalha, a gente desenvolve, claro. Eu gostaria de saber se quando nós aprendemos na erraticidade, ao retornarmos, pode ser amenizado algum karma da gente. Você aprendeu, você vai aprender colocando em prática aqui. Lá você só estudou. Ah, tá. O aprendizado efetivo é aqui. Por isso que tem a reencarnação. Lá, você vai estudar, você vai trabalhar. Gravou no seu perispírito, você volta aqui. Se você colocou em prática o que você aprendeu, pode amenizar, sim. Mas se você não colocar em prática, você não aprendeu. Você simplesmente tem a instrução, o conhecimento, mas não aprendeu. O aprendizado é transformar esse conhecimento, essa instrução em ação, como disse o Marcelo. Obrigada. Só para completar o que o Carlos falou, é fácil você ser doce com quem é doce com você. Quero ver você ser doce com quem te estapeia a cara. O estapear a cara é aqui na Terra. Porque lá na erraticidade todo mundo é doce. É. Todo mundo pega. Quando você vai fazer um resgate de alguém que está necessitado, todo mundo que está junto ali é muito doce, é muito amoroso, caloroso. E é aqui, né, que você vai passar num semáforo, tá verde para você, e o cara corta a tua frente, quase bate, ou bate às vezes, né? E aí alguém já sai gritando, xingando, berrando, com uma arma na mão, você fala, meu Deus, agora é aqui. Não tem outro lugar para você colocar em prática o que você aprendeu. É um vizinho que vai colocar um som alto para você e você queria dormir. É aqui, não tem jeito. Só falando para você, uma vez contaram uma história no centro, no G, onde eu frequentava, que a pessoa lá na reticidade, ela se prometeu a ser uma pessoa melhor, porque ela havia aqui no plano roubado, cortado a mão da pessoa, né, no assalto, para roubar-lhe o anel. E lá ele aprendeu, desenvolveu, estudou, prometeu ser uma pessoa melhor e até, inclusive, falou que para que ele pudesse se redimir, que ele gostaria de ter a mão cortada. E ele nasceu o serralheiro. E na hora que ele chegou o momento de cumprir, né, o que ele havia programado, na hora, sim, o próprio mentor dele tirou a mão e pegou só um dedo, né? E quando ele desencarnou, ele falou, nossa, mas era para mim ter perdido a mão. Aí os espíritos falaram para ele, não, é que você cumpriu toda a sua tarefa. Foi bom, benevolente, caridoso, humilde. Então, então, assim, não havia necessidade de cumprir à risca o que aconteceu.
Deu para entender o que eu quis dizer? Eu já ouvi essa história. O que acontece? Não teve necessidade justamente porque ele foi bem. Foi. Ele foi além do que ele prometeu, certo? Certa vez eu li um livro, realmente me foge o nome do livro, e havia um casal de namorados, o camarada tinha muito dinheiro, e ele, por todo o passado que ele tinha plantado, esse dinheiro ele ia perder. E a família ia ficar às minhas. Só que não era só a família dele, porque ele tinha uma empresa também. E se ele quebra, os funcionários também iam ficar. Só que na encarnação que ele estava, ele não era um empresário ganancioso. Ele pensava nos funcionários, ele ajudava as famílias, tinha a religião que ele frequentava, que não era o espiritismo, ele frequentava com vontade, com dedicação, era bem para a família, enfim, ele tinha uma vida bem diferente das outras. Ele não perdeu. Ele perdeu parte das coisas que ele tinha. Por quê? Justamente por isso. Ele também veio para esse resgate. Eu vou ter e vou perder. Porque a prova da riqueza, ela é muito complicada, né? A prova da fortuna. Às vezes a gente acha que não ter é mais difícil. Na carne pode ser. Porque na carne você deixa de comprar algumas coisas que você quer, tal, e aquele outro compra tudo o que quer. Porém, para aquele espírito que tem toda a fortuna, se ele usa mal, é complicado. É mais difícil. Certinho? Supomos. Obrigado, viu, Carlos? Supomos falar a pessoas que acreditam num futuro qualquer após a morte, e não as que só têm o nada como perspectiva, ou desejam mergulhar a sua alma no todo universal, sem conservar a individualidade, como as gotas de chuva do oceano, o que vem a ser mais ou menos a mesma coisa. Se acreditais num futuro qualquer, por certo não admitireis que ele seja o mesmo para todos, pois qual seria a utilidade do bem? Por que reprimir-se? Por que não satisfazer a todas as paixões, a todos os desejos, mesmo à custa dos outros? Pois que isso não teria consequência. Acreditais, pelo contrário, que esse futuro será mais ou menos feliz ou desgraçado, segundo o qual tivermos feito durante a vida, e tereis o desejo de que seja o mais feliz possível, pois deverá durar pela eternidade? Teríeis, por acaso, a pretensão de ser uma das criaturas mais perfeitas que já passaram pela Terra, tendo, assim, o direito imediato à felicidade dos eleitos? Não. Admitis, então, que há criaturas que valem mais do que vós, que têm direito à situação melhor. Sem isso, vos considerardes entre os réprobos. Pois, bem, colocai-vos por um instante, pelo pensamento nessa situação intermediária, que será a vossa, como o admitis. E suponde que alguém venha dizer-vos: sofreis, não vos sois felizes, não sois tão felizes como poderíeis ser, enquanto tendes diante de vós os que gozam de uma felicidade perfeita. Quereis trocar a vossa posição com a deles? Sem dúvida, responderíeis. Mas o que devo fazer? Quase nada. Recomeçar o que fizeste de mal e tratar de fazer o melhor. Hesitaríeis em aceitar, mesmo que fosse ao preço de muitas existências de provas? Bom, aqui, de novo, a gente vai falar sobre um trecho do Evangelho. A cada um segundo suas obras. Então, cada um de nós tem uma reencarnação. Cada um de nós está num patamar. Cada um de nós deve ir e vir e buscar a sua melhora. Então, não é igual para todo mundo. Tem semelhanças. Não vai ter um reino para cada um de nós. Você vai ter aqueles que estão por afinidade vão estar em um lugar, outros vão estar em outro lugar, outros estarão em outros lugares. Mas todos nós temos o dever de buscar a nossa evolução através das nossas reencarnações. E não adianta eu olhar, hoje eu posso olhar para alguém e ter a inveja dele ter um carro, ter uma casa, ter um emprego melhor que o meu,
Mas, nas questões morais, não adianta eu ter inveja. Porque eu, desse aspecto, eu posso não ter o mesmo emprego que ele e não ter as mesmas condições financeiras. Mas, moralmente, eu posso ter as coisas melhores do que a dos outros. Basta que eu comece a agir para ser melhor que eles. Isso depende de mim. Se não depende de mim na questão financeira, porque eu não tenho condições, mas na questão moral depende de mim. Como disse o Marcelo, ele não usou a palavra, a expressão mimimi, mas é o mimimi. Se eu ficar parado achando que todo mundo está contra mim, que eu não consigo evoluir porque as coisas são contra, é choro. Nós precisamos mudar a nossa forma de agir, nossa forma de pensar. Nós falamos esses tempos atrás aí, vigie seus pensamentos. É ali que tudo começa. Você vai concatenando suas ideias. Então, é muito importante para cada um de nós termos esse orar e vigiar. Mas o orar e vigiar das coisas que eu preciso fazer, e não do outro, né? Vigiar o vizinho, vigiar o colega de trabalho, isso não vai adiantar. É a mim. Eu preciso estar comigo melhor. Pois não, Marlene? Marlene tá sem som. Chega um pouquinho para cá para nós ver seu rosto. Ah, eu tô... Tá meio rosto. Então, vamos lá. Vamos fazer diferente. Certinho, pessoal? Tranquilo. Façamos uma comparação mais prosaica. Se há um homem que, sem estar na miséria extrema, passa pelas privações decorrentes da sua precariedade de recursos, viessem dizer: eis uma imensa fortuna que podereis gozar, sendo, porém, necessário trabalhar rudemente durante 1 minuto. Fosse ele o maior preguiçoso da terra, e diria sem hesitar: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, um dia, se for preciso. O que será preciso para acabar a minha vida de abundância? O que será isso para acabar a minha vida de abundância? Ora, o que é a duração da vida corporal em relação à da eternidade? Menos de 1 minuto, menos de 1 segundo. Então, nós, se fosse para a gente poder, né? Vamos ganhar na loteria, se for os números aqui, você fica com todo esse dinheiro. Opa, aí todo mundo quer, né? Porque acaba com os problemas financeiros. Mas não vai acontecer num passe de mágica e nós resolvermos todas as nossas dificuldades morais que a gente tem ainda. Isso é trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Por quê? Eu só vou conseguir mudar os meus passos a partir do que ele sedimentou. Enquanto esse não tiver sedimentado, eu vou tentar dar outros passos, mas eu não vou conseguir. Então, é importante para a gente, não vai ser num minuto, num segundo, vai ser num tempo longo, porque ele precisa sedimentar. Nenhuma casa construída sem o alicerce sobrevive. Então, eu preciso fazer um belo alicerce, eu preciso estar bem comigo, para que eu possa, a cada reencarnação, pegar de um alicerce bem feito que eu deixei no anterior. E depois trouxe mais coisas ainda do tempo que eu tive na erraticidade. Quanto mais cedo eu acordar na erraticidade, quanto mais eu me dedicar. E a gente pode, nós estávamos falando esses domingos atrás, toda vez que a gente for dormir, pedir para fazer esse trabalho lá na erraticidade. Pedir para ir mudando o nosso hálito mental, porque esse trabalho lá não vai deixar nosso corpo cansado para o dia seguinte. Muito pelo contrário. Vai deixar a gente bem leve para a gente continuar o nosso dia a dia. E aí, pessoal? Tranquilo? Da minha parte, Podemos tranquilo. continuar? Então vamos lá. Mais um. Não, eu fiz até aqui. Paramos aqui.
Na semana que vem, continua a partir de raciocinemos desta maneira, não é isso? Sim. É isso mesmo. Raciocinemos desta maneira. Lembrando, pessoal, que a gente tem um modelo, né, para a gente seguir. É aquele ao JC, por Jesus Cristo. Toda vez que eu for tomar uma decisão, que eu for discutir com alguém, que eu for brigar, sem impulso, vamos pensar, Jesus agiria dessa forma? Parece pueril falar isso, mas não é. Se nós começarmos a tomar as nossas atitudes embasados, nós vamos começar a mudar. Se eu olho para trás, nos meus 56 anos, eu penso, não, já estou bem melhor do que eu era há 20 anos atrás, sem dúvida. Mas eu preciso me construir o meu futuro. Não é o meu futuro para esta encarnação, é o meu futuro para as futuras reencarnações. Então, não dá para a gente ficar procrastinando. Eu preciso começar a mudar. Quando eu falo isso, eu estou falando do eu mesmo. É o Carlos que precisa. Não falo que vocês devem, porque nós devemos olhar para isso como uma oportunidade ímpar que a gente está tendo. Também já discutimos nos domingos como é que estão as reencarnações. Casais que têm menos filhos hoje. Então, está difícil de reencarnar. Será que nós vamos estar próximo das próximas reencarnações? Ou tem gente que está lá esperando que está melhor do que a gente vem? Porque os espíritos mais endurecidos, eles estão tendo as últimas oportunidades deles. Depois, para a Terra evoluir, eles não podem estar aqui. Então, nós, para que a gente possa ir junto com a Terra para o mundo de regeneração, nós precisamos também acelerar o nosso passo. Porque é assim que a gente vai. Muito bem. É isso, de minha parte. Vibrações é a Fernanda, né, Fernanda? Isso. Depois a lista é o Pedrão e a prece final a Lucélia, né, Lucélia? Podemos começar? Podemos. Então vamos lá. Vamos iniciar nossas vibrações e que os nossos guias espirituais possam levar toda a nossa positividade, o nosso amor, a nossa fé àqueles que necessitam. Vamos vibrar pelos países e povos que estão em guerra, passando por sofrimento. Vamos vibrar pelas famílias que estão desestruturadas, desunidas. Vibrar pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens que estão em situação de perigo, que estão sem amparo, até mesmo por aqueles que estão rodeados de influências de espíritos evoluídos, que eles sejam tocados pelo infinito amor de Deus. Vamos vibrar pelas nossas famílias, vamos vibrar por cada um de nós que hoje reunido, emanando energias positivas. Vamos vibrar por aqueles que estão em presídios, aqueles que estão em cadeias ou qualquer tipo de prisão. Vamos vibrar pelos idosos, aqueles que estão em lares de idosos. Vibrar pelas crianças, pelos adolescentes, que também estão em lares aos cuidados da assistência social ou do governo, estão longe de suas famílias. Vamos vibrar pelas crianças,
pelos adolescentes, jovens, adultos que estão em creches, que estão em escolas, universidades, vibrar pelas instituições educacionais das mais diversas existentes no Brasil, no mundo afora, vibrar pelos profissionais que estão ali presentes, que eles estejam unidos, que eles consigam tocar aqueles que estão ao seu redor com amor e com fé, para ajudá-los no seu processo de evolução. Vamos vibrar pelas pessoas que estão em situação de rua, neste inverno, que tem se mostrado rigoroso, que eles recebam caridade das pessoas terrenas e se sintam acolhidos e amados pela espiritualidade. Vamos vibrar pelos líderes políticos, pelos líderes educacionais, pelos líderes familiares, que eles possam levar seus liderados sempre para o caminho do bem e que eles possam tomar decisões as melhores possíveis para que nós possamos evoluir como seres humanos e como sociedade. Vamos vibrar pelas pessoas que estão doentes, sejam doentes do corpo, da alma, doenças mentais. Vamos vibrar por aqueles que encarnaram, especialmente vibrar por espíritos que não conseguiram cumprir sua missão aqui na Terra, ou vibrar por aqueles que não praticaram a vida terrena e que no outro plano passarão por prova. Vamos vibrar pelos médicos, pelos enfermeiros, vibrar por todos os profissionais que auxiliam os mais necessitados em locais, países em que o governo está pouco presente. Vibrar por aqueles que trazem algum tipo de amargura, tristeza ou raiva no coração, que eles possam receber todo o amor, que as nossas vibrações cheguem a todos aqueles que estiverem com o coração aberto, aqueles que estiverem de necessidade, e que cheguem também àqueles que já não creem mais na espiritualidade, em Deus, que são os que mais precisam. Amém. Amigos, perdão, eu estou sem a lista de assistidos aqui. Alguém poderia enviar no grupo? Como é que faz para voltar? Vou mandar lá. Peraí. Armadilha. Ixi. Marli, me ajuda aí, minha amiga. Não tô achando aqui. Eu posso fazer a lista dos assistidos. Ah, então, Lucélia, por favor. Eu não tô achando aqui. Tá aqui comigo agora. Ah, mas peraí. Tá muito lento aqui. Eu vou mandar. Bom, então pode ser. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, então, continuando as nossas vibrações, com muito amor, carinho,
Vamos lembrando aos nossos irmãos. Ademir Eduardo Bento, Adolfo Legnaro, Adriana Gomes, Adriano Antônio Filho, Alice Helena Pérez, Ana Júlia Machado, Ana Regina Juqueto de Menezes, Andressa Goulart Soares, Antônio Carlos Dizes, Arthur Mazuti, Assis Miguelito, Benício Nunes Cassiolato de Oliveira, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Bandini Raimundo, Cristiane Zanqueta, Dante Marques Gonçalves, Dirceu de Oliveira, Douglas Abinagim, Edna Cristina Goulart, Eduarda Gise Roque, Elvira Saran, Fernando Nunes de Oliveira, Gabriel Mazuti, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Gilberto, Guilherme Gabriel Omar Guinelli, Helena Conceição, Helena Nogueira Ribeiro, Heloísa, Henrique de Oliveira, Isabela Rota, Janice Cassiolato Martins Escasábia, Jéssica Santos Silva, João Abinagim Filho, João Maríngulo, João Nunes Cassiolato de Oliveira, Job Ferreira Nogueira, Júlia Adassa da Silva Santos, Júlia Porfíria Julice Mazuti Pazuki, Juliana Marsola, Leonardo Correia e Marfurque, Lesiana Santos Silva, Loude Teodoro Ribeiro, Luciana Rota, Manuela Gaeta Brasi, Marcela Pontim, Márcio Luiz Pazuki, Marco Antônio Barbosa, Marco Aurélio Goulart, Marco Giardi, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Helena Valim Pérez, Maria Paula Santos Silva, Maria Tereza Carvalho, Mariana Pistelli, Marlene Lidon, Michele Zampar Silva, Monize Galante, Neide Goulart, Olinda, Patrícia Maria Teodoro Ribeiro, Rafael Zamus, Ricardo César, Madalena Batista, Rubens Cascabera, Sandra Marina Legnaro, Sérgio Henrique Anegini, Silvana Gonçalves Rangel, Silvia Helena Abinagim, Sofia Almeida, Tarcísio José Teodoro Ribeiro, Tatiana Alexandre, Tainá Andrade, todas as escolas do Brasil e do mundo, todos os alunos e professores, Escola ETEC, Francisco Nogueira de Lima, Instituto e todas as escolas de Casa Branca, todos os moradores de Alqueirão do Mato, Wanda Gonçalves dos Santos de Rezende, Vanessa Cecília Martins, Vera Lúcia Alexandre, Alquíria Machado Lessa, Wesley Rocha, William Abinagim. E vamos agora aos nossos irmãos desencarnados. Muito amor e desejamos evolução a todos eles. Alain Rangel Filho, Bárbara Menegatti, Breno Dávila Pinheiro, Caetano Palu, Elizabeth Ferreiro, Giovanni Silva Pereira, Hélia Coelho, Juliene Rodrigues, Hermenegildo Oswaldo Sabaini, Luiz Gustavo Santos Silva, Márcio Espíndola, Maria Aparecida Siqueira Cossi,
Maria Benedita Dias, Maria Elisa Soares, Mariana Piccolo, Matheus Henrique de Oliveira, Maurício Zanqueta, Terezinha Nalim Penteado, Valdir Donizete Severino e Valesca Gomes de Souza Tavério. E vamos, assim, agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores aqui presentes, por mais esse domingo de estudo do Evangelho, e que nós possamos praticar no dia a dia tudo que aprendemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja. E pedimos também a vibração das águas. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Queria aproveitar um minutinho, que o Carlos ele falou sobre a data de 9 de julho, né, Carlos? Isso. Sobre a nossa primeira visita aos velhinhos do abrigo, né? A Marli falou que é complicado para você, né, Marli? A minha filha, ela vai trabalhar até o dia 14, né? E a cirurgia dela vai ser no sábado, com o Dr. Hein. E eu queria fazer um almoço para ela no domingo antes, né? Que ela vem me pedindo esse almoço. Então, para mim, vai ficar difícil. E se a gente fizesse no primeiro domingo de agosto, que é antes do Dia dos Pais? Uma boa. Se vocês não se preocuparem de ir, por mim, tudo bem. Na próxima vez eu vou, Carlos. Só que, assim, como ela vai operar no sábado, né? Então, o almoço seria no domingo, no outro sábado ela vai operar. Então, justamente por isso que eu estou E assim, a propondo a minha outra cabeça data. não vai estar legal, né? Porque Justamente. pode ter uma cirurgia. Uhum. E como ela vai fazer esse almoço, né? Ao invés de agosto, não poderia ser dia 16 de julho? Aí sim, dia 16, a minha filha opera dia 15, né? Dia 16 de julho é um domingo. Então, mas o problema meu, Marcela, é que ela opera dia 15. Agora é dia 15, Marcelo. Dia 23, então, é. Então, para mim tá ótimo. Aí minha filha já está em Que horário? casa, está recuperada, eu vou estar mais tranquila, né? Porque tem a Maria Paula, preciso ajudar a dar uma olhada, Com né? certeza. Não sei se eu vou precisar ficar com ela no hospital. E a Lucélia, pode dia 23? Lucélia, Fernanda, Pedro? Posso. Dia 23, que horas que nós vamos? 3 horas da tarde, 15 horas. Ele não consegue, que ele vai estar em Monte Verde, mas eu Você vai, Fer? consigo ir. Tá. Ok. Infelizmente, nossa amiga Conceição não está no Brasil ainda, né? Então, por enquanto, um dia ela vai estar. Vem logo, Conceição. Então, Ok. dia 23, às 3 da tarde. Certo. Pode ser? Combinadíssimo. Tá, posso falar com a Heloíse lá? Pode. Por Pode. gentileza, você põe no grupo, por favor? Põe, ou o Carlos, sei lá. Posso colocar. Sem problema. Uhum. Ok. E aí, a gente, durante as nossas reuniões de domingo, a gente vai combinando como é que a gente vai fazer, né? Isso, exatamente. Vai tendo as de domingo, as de quarta, nós vamos conversando. Sim, também. Então, Ok. não vou levar para não
Vamos repetir, né? Sim, sim, É. sim. Tá certo. E Pra nada não de, le- faltar, né, Carlos? e nada de levar feijoada, hein, gente? É, Não posso levar o feijoada junto? O feijoada pode. Não, não, é melhor não. Ele pode causar alguns danos lá. Ah, tá. Bom, então é isso, né, gente? Então, 23. Eu queria fazer um agradecimento à Conceição por ter entrado, viu, Conceição? Conceição, tudo bem, Conceição? Muito Muito obrigada. obrigada. Eu sei que é Muito difícil obrigada. para você, mas é importante para nós. E a gente espera que logo você esteja nativa, bem, viu? Enquanto isso, a gente continua orando por você, Obrigada. tá bom? Com certeza. Prazer te Dona rever. Clara, cadê eu dar um tchau para Dona Clara, gente? Vamos deixando a dona Clara aqui. Tchau, dona Clara. Boa noite. Feijoada. Beijo, Tchau, gente. Pedro, Conceição, Marcelo, Lu. Carlos, Boa noite. Boa Vocês semana, gente. Até quarta, se Deus quiser, Se Deus quiser. com internet. Amém. Tchau, tchau. Ah. Tchau.